Deputado, deixa eu trazer a Jussara Soares para também fazer uma pergunta ao senhor. Jussara. Boa tarde, deputado. Obrigada aqui por estar conosco. O senhor disse há pouco no começo da entrevista que essa subida, essa alta do dólar é uma crise artificial. Mas aí hoje a gente viu o presidente Lula modulando o próprio discurso, falando do compromisso com a responsabilidade fiscal e muito aconselhado por integrantes do governo. Quando o senhor insiste que essa crise do dólar, essa subida do dólar é uma crise artificial, isso não coloca a posição do PT em confronto com o que alguns integrantes do governo têm defendido com o presidente Lula? Não, o presidente Lula foi muito claro de dizer que era um ataque especulativo ao real. Olha, pessoal, o Roberto Campos Neto, quando houve a mudança da meta, porque vai ter a LDO para 2025, e a meta era um superávit de 0,5. Todo mundo do mercado já sabia que aquilo era impossível. O mercado está precificando, em 2025, um déficit de 0,7. Eu converso com muita gente, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, muita gente do mercado vai no meu gabinete. E todo mundo dizia, olha, 0,5 de superávit não dá. Aí quando o governo recua de 0,5 para 0, o Roberto Campos Neto começa uma política deliberada de falar do risco fiscal aqui no Brasil, e o que começou a acontecer é que os juros futuros começaram a aumentar, né? Ou seja, a partir da intervenção do Roberto Campos, as expectativas no mercado mudaram, e mudaram para pior. Aí depois o mercado começou a dizer, pelo Boletim Focus, que achava que não ia ter aumento da taxa de juros. Aí o Banco Central faz aquilo. Na nossa opinião, é uma política deliberada. Ele disse em Portugal agora que o Banco Central deixou de baixar os juros por causa de ruídos de comunicação. Ele tentou colocar a culpa no Lula. Só que o Banco Central não pode agir assim. Ele age em cima de metas, em cima de objetivos. Sabe quem desarrumou essa economia brasileira em relação às expectativas? Para mim, não são as falas do Lula. São as falas do Roberto Campos Neto. Agora, eu achei interessante a frase dele. Foram os ruídos de comunicação. Foi mais ou menos o seguinte, olha, Lula, não fala mal daqui do Banco Central de mim não, porque a gente vai retaliar. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu acho que as falas do Roberto Campos Neto é que mudaram essas expectativas. E eu acho, sinceramente, quando eu vou para os números reais da economia, foi uma crise artificial. O presidente do Banco Central podia ter agido, porque você sabe que ele era presidente do Banco Central os 2 anos anteriores do governo Bolsonaro. Sabe quanto ele gastou de reservas para intervir no mercado de câmbio? 70 bi de dólares. Né? 70 bi de dólares. Hoje, nós temos 350 bi de dólares. Podíamos ter atuado para segurar o dólar. Com swaps cambiais também. Ele cruzou os braços. Para nós, tinha uma política ali deliberada. Vocês sabem, ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele votou com camisa da seleção brasileira.